mensagem é começando bem. Começando bem. Nós, final do ano aqui na Culto da Virada, recebemos aproximadamente 500 pessoas. Foi bênção o Culto da Virada, né? Foi maravilhoso. Obrigado, viu, Maria José? Isso aqui é uma irmã abençoada demais, viu, gente? Glória a Deus pela sua vida. Irmão, quase 500 pessoas aqui. A gente fala, uau, que bênção. Mas o seu novembro, o seu dezembro de 2025 diz muito do seu janeiro. Como que você está começando o seu janeiro? Como que você está começando o seu ano, meu irmão? Vai refletir muito como ele vai terminar. Não adianta a gente ir no final do ano para a igreja, desculpa ser franco e sincero, mas não adianta a gente vir para a igreja no final do ano correndo em busca de passar a virada do ano na igreja e viver o ano todo de qualquer maneira. Não adianta a gente vir trazer uma oferta de gratidão, sendo que o ano todo a gente tacou a nossa finança do jeito que a gente quis, fez o que a gente bem entendeu, não pediu direção de Deus. Por um lado eu fico feliz porque eu vejo as pessoas buscando, orando, se entregando, talvez até se arrependendo. Mas por outro lado a gente vê no decorrer do ano que não é assim. As pessoas não têm esse vigor, essa esperança, essa prontidão em servir a Deus. E Gênesis fala do princípio. A palavra Gênesis quer dizer princípios. Aqui em Gênesis está estabelecido os princípios que Deus estabeleceu no início, na criação do homem e da mulher. Deus estabeleceu os seus princípios. E começar bem, irmão, faz toda a diferença. Eu lembro na escola, quando eu era adolescente, tinha aquelas corridas, abaixa só o ganho um pouquinho para mim, dá um pouquinho alto. Eu lembro que tinha aquelas corridas, aquelas maratonas. Irmãos, era 200 metros aproximadamente. Eu saí na frente de todo mundo. Eu era magrelinho, sabe? Hoje eu estou mais gordinho, mas era magrelinho. Então eu saí correndo assim, igual uma vareta assim de bambu, correndo. Passei na frente de todo mundo, só que chegou na metade do caminho, meu irmão, o fôlego acabou. Aí eu não estava aguentando mais correr, todo mundo passou, fui o último a chegar. E eu lembrei dessa situação, falei, gente, não adianta a gente começar o ano, né, aceleradão, e depois no meio da jornada, no meio do caminho, a gente desanimar, a gente ficar para trás, a gente não ter o pique. Mas por que eu estou te falando isso? Porque Gênesis trata dos princípios, é o início da criação. Deus estabelece ao homem a salvação em Jesus, começa em Gênesis. O nosso pai da fé, Abraão, está em Gênesis. E Gênesis para nós é um panorama, irmão. Quando você está meio perdido aí, o que você deve fazer? Vai em Gênesis, procura lá os preceitos de um homem, os preceitos de uma mulher. Está ali, Deus estabeleceu tudo. E aqui nós estamos falando da criação. Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus cria o céu e a terra. Lá no início, lá no fundamento, Deus cria a terra. Sabe quem tem que ter o seu fundamento da nossa vida? Jesus. Jesus tem que ser o fundamento, irmãos, da nossa vida. Jesus tem que estar no início da nossa jornada cristã. Jesus tem que estar no início do nosso dia. A primeira palavra que você tem que tomar na sua vida, a primeira coisa que você tem que ver, o primeiro pensamento, a primeira palavra é Jesus. É a oração, dobrar o joelho. Você não pega no seu telefone, você não atende telefone, você não conversa com sua esposa. A primeira coisa, irmão, você já está assim na sua cama, já vira de lado e se ajoelha na sua cama e fala: Jesus, obrigado porque esse dia o Senhor fez para mim. Aqui nós estamos vendo Deus fazendo a criação, o princípio. E quando a gente traz Jesus para o nosso princípio, para o nosso fundamento, irmão, não é qualquer tempestade que te derruba. Não é qualquer demônio que te tira dos caminhos do Senhor.
Não é qualquer depressão que te abate. Não é qualquer decepção que você tem na vida que você se entristece. Porque você tem um fundamento firme. O fundamento é algo que a gente não vê. Em uma construção você não vê os pilares, você não vê o alicerce que foi feito ali. Muitos olham os porcelanatos, muitos olham as janelas, a beleza e a formosura daquela casa. Mas os fundamentos onde aquela casa está de pé, está lá no chão, enterrado. Ninguém está vendo. Jesus falou, olha, se você não fazer o seu fundamento da sua casa em mim, que eu sou a rocha, se você fizer na areia, vai vir uma tempestade, você vai, ó. Por isso que a coisa que eu mais escuto é, pastor, estou saindo da igreja. Pastor, estou desanimado. Fez uma casa bonita, fez uma casa de aparência, mas não colocou Deus no início, no fundamento. Vem a tempestade, vem a decepção, vem a tribulação, vem a dor, irmãos, vai vir sobre todas as casas, sobre as duas casas. Aquela que foi fundamentada na rocha, também vai ter tempestade. Também vai vir tempestade contra essa casa também. Mas ela tem um princípio, ela está estabelecida em Deus. Ela está com seus pés em Jesus. Balança de cá, balança de lá, mas ela não cai. Não cai. Agora tem gente que faz o seu fundamento na areia. Faz uma casa bonita, maravilhosa, mas uma casa começa a dar trinca. Começa a não suportar as pressões da vida. Começa a não suportar na hora que o forno aumenta. E começa a aparecer as trincas e aquela casa começa a se devarar. Porque não teve um fundamento bem feito. A gente tem que estar com nossos pés em Jesus, irmãos. Não olha para mim, não olha para a igreja, não, olha para Jesus. Eu sou falho como você, eu preciso estar nessa rocha como você. Mas aonde você coloca os seus pés tem muito a dizer sobre você. Aonde você está firmado tem muito a dizer sobre você. Deus está aqui formando a terra. É Deus, irmãos. Deus está criando as coisas. E Deus está olhando e falando assim, isso é bom. Isso é bom. Mas aqui o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está lá no princípio, no início, criando todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Coloque Deus no início de tudo na sua vida, de tudo. Coloca Deus no seu casamento, irmãos. Na hora que a sua esposa vê você se rendendo a Jesus, verdadeiramente, que ela olhar para você e falar assim, esse camarada converteu mesmo, ela vai ter dificuldade de brigar com você. Na hora que essa mulher olhar e ver um homem se dobrar diante de Jesus mesmo, numa missão que ele confiou, aí ela vai entender a missão e vai ser submissa a você. Tem hora que a gente quer alcançar algo, mas não faz por onde. Vê que esses homens aqui, irmãos, estava cansado, cheguei de viagem, viajei 5 horas. Não vou faltar, vou lá, cara. Parece que não está acontecendo nada. Para quê, pastor? Não está acontecendo nada. Fui lá uma, fui lá 2 vezes, é a mesma coisa, não é, irmão? Você não tem noção no mundo espiritual quando um homem se levanta e coloca de joelho e fala assim, Deus abençoa o meu mês, abençoa minha casa, minha família, minha esposa está dormindo, abençoa essa cidade, o prefeito dessa cidade. Quando você 100 homens se rendidos numa praça, o diabo deve ficar assim, meu Deus, esses homens estão tomando uma posição que eu tirei um dia. Coloca Deus como seu fundamento, como tudo na sua vida. No seu casamento, nos seus negócios, nas suas finanças. Ele tem que ser o princípio de todas as coisas na nossa vida. Amém? Segundo ponto que eu quero trabalhar: não use a situação atual
para projetar o seu ano novo. A terra era sem forma e vazia. A terra estava aí, mas não tinha forma. Se olhava para ela, era um caos. Não tinha beleza. Não tinha o sol, não tinha a lua, não tinha o resplendor, não tinha a natureza. Ela estava sem forma, e o Criador de todas as coisas começa a dar forma para a terra. Começa a dar forma. Olha, eu acho que se eu fazer aqui um passarinho, eu estava na roça agora, irmão, você vê passarinho de todo tipo. Eu vou fazer esse passarinho amarelo, esse aqui laranjado, esse aqui preto. Vou fazer essa montanha. Cara, o Criador foi dando forma às coisas. E assim é comigo e com você. O Criador vai dando forma no caos da nossa vida. O Criador vai trazendo forma onde não tinha existência, aonde estava morto, aonde parecia que não tinha mais jeito. O Criador vai trazendo, forma, vai trazendo vida, vai restaurando. O Criador vai te tocando pela mão e vai transformando à medida que você vai caminhando com Ele. A sua vida vai tomando forma de novo. Essência de Deus em você. Era o caos. Se olhava para a terra, era o caos. Era escuridão, abismo. Mas Deus decidiu fazer a terra. Ele começou a dar forma. Deus é pleno, querido. Deus é pleno. Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus é pleno. Deus não depende de nós. Irmão, você acha que Deus não tinha... Deus estava com depressão, falou: vou fazer o ser humano para me adorar, para eu ser adorado. Você acha que Deus tem falta de alguma coisa? Você acha que Deus tem falta quando alguém não ora, quando alguém não busca Ele? Deus é pleno, Deus está na plenitude. É nós é que precisamos de Deus, é nós é que temos a falta de Deus. Deus fez a terra, Deus fez o homem pela sua vontade, pelo seu amor. E essa forma começa também em você e em mim. Deus começa a dar forma no caos. Como é que foi o seu ano de 2024? Pastor, meu ano de 2024 foi ruim, foi péssimo. Deus pode dar forma nesse ano de 2025 ainda na sua vida, querido. O que você enfrentou? O luto, a depressão, a angústia. Deus pega esse caos que você está olhando hoje e começa a dar forma para ele. Ele tem esse poder de criar. Terceiro ponto, Deus começa e Deus dá a visão. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora o Espírito Santo começa a se mover sobre as águas. A terra que é sem forma e vazia recebe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala da criação, fala de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus se move sobre a face das águas. Deus é quem dá vida. Deus é quem dá vida. Deus, quando começou a fazer o universo, irmão, não teve dilema. Ah, será que eu fazer assim fica bom? Deus já conhece toda a história. Deus já conhece o início. Deus já conhece o meio. Deus já conhece o fim da história. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já sabia que tudo iria acontecer. Você está achando que Deus está preso ao tempo? Deus é atemporal, querido. Nós estamos aqui presos no relógio, ó, esperando às 9 horas para acabar o culto. Deus já está em 2025, 2026, 2027, 2028. Nada, o tempo, o espaço, nada pode prender a Deus. Ele é soberano. Nós estamos aqui presos. O Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas, querido. Ali fala da história, do projeto de Deus.
Eu e você somos projeto de Deus. Deus, quando criou o universo, já tinha estabelecido todas as coisas. Não existe nada escondido para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que está longe de Deus. Deus está perto de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é soberano. Esse ano você tem muita visão, mas a sua visão, seus planos, os seus projetos tem que estar aliançado com Deus, querido. Tem que estar aliançado com Ele. Eu estou cheio de sonhos, cheio de projetos na minha vida, querido. Cheio de alvos para alcançar. Mas não vai depender só de mim. Não vai depender só da força do meu braço. Senão, irmãos, vai ser inútil. A gente vai estar aqui suando, fazendo projeto, fazendo sonhos. Sem Deus não está no nosso sonho. Você tem uma visão? Deus te deu um sonho? Pergunta a Ele se é da vontade dEle. Pergunta a Ele se Ele quer que você faça isso mesmo. Pergunta a Ele se esse projeto que está no seu coração, esse trabalho, essa casa que você quer comprar, esse carro que você quer comprar, essa empresa que você quer fazer, se isso está no projeto dele para esse ano. Porque na hora que a gente começar a perguntar para Deus, muitas respostas vão ser não. A terra estava sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Romanos 12, versículo 1. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você está no centro da vontade de Deus? Porque quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai entender os propósitos dele. Precisamos entender o que Deus quer fazer esse ano. Onde Deus está movendo? O que Deus está fazendo? O que Deus quer de mim esse ano? Qual é o projeto que Deus tem para a minha vida esse ano? Qual é o caminho que eu devo percorrer esse ano? O que eu devo fazer, Senhor? Você já perguntou isso para Deus? Você já perguntou para Deus qual é o propósito que Ele tem para você esse ano? Ou você está na força do seu braço? Você já perguntou para Deus se é vontade dEle? Se o propósito que você tem hoje está nos sonhos dEle? Deus não vai dar tudo para a gente, querido, toda visão. Nós não podemos saber de tudo, mas Ele sabe da nossa história. Ele sabe dos nossos projetos, Ele sabe dos nossos sonhos. Ele sabe. E quando os seus sonhos estiverem aliançados com os sonhos de Deus, quando os seus projetos estiverem projetos com os projetos de Deus, querido, a sua vida vai romper, o seu ano vai romper. Porque você não quer só a sua vontade. Mas Deus não só olhou a terra, querido. Ela estava sem forma, ela estava vazia, o Espírito Santo se pairava sobre as águas, mas Deus começou também a fazer as coisas. Deus começou a trabalhar. Haja luz. Deus começa a construir o universo através do poder da sua palavra. Tem gente que está aqui, Deus já deu o projeto, Deus já deu a visão, mas não põe a mão na massa. Nada vai cair do céu. Quer casar esse ano? Compra um perfume Axe. Tem Axe ainda? Tem. Eu usei Axe, gente. Compra um perfume Axe. Vai na Nova Brasília. Não existe mais Nova Brasília, né? C&A, vai na C&A, né? Rachoeiro, põe uma roupinha bonita, põe um perfuminho. Começa a movimentar, querido.
Está achando que vai chegar um anjo lá no seu quarto e falar assim, que é o sua varoa, está aqui, ó. Não, começa a apresentar. Quer comprar um carro? Começa a trabalhar, começa a investir, acorda cedo. Ah, eu acho que você é pastor. Começa a estudar. Começa a se dedicar, se debruça na palavra. Vai para o carisma, querido. Hoje a irmã falou assim, pastor, eu não vou não, porque não tem dinheiro, vai mandar um passe de fé. Vai sem dinheiro que Deus vai prover lá. Fica colocando um monte de utensílio para as coisas. Irmão, Deus começou a fazer as coisas no 6º dia. Foi 6 dias para fazer tudo. E a gente olha e fala assim, tá difícil. Não quer fazer nada, não quer movimentar. Qual que são os seus projetos? Vai depender dos seus esforços também, prepara. Mão na massa. Mão na massa, porque Deus envolveu-se diretamente na criação de todas as coisas. Deus estava envolvido diretamente em tudo. Em tudo. Deus podia ter mandado uma palavra de Deus, fazia todas as coisas. Mas Ele foi no 1º dia, no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia. Trabalho. Haja. Nada vai cair do céu para nós. Vamos colocar a mão na massa. Para de espiritualizar as coisas, irmãos. Eu tenho a palavra de Deus, mas não se movimenta. Não adianta ter só a palavra, não movimentar. Vai passar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você está aí com a palavra e não se movimenta. Tem uma palavra que você vai casar esse ano. Vamos casar você então, irmão. Vamos movimentar. Começa a falar, irmão, vou pagar um cachorro quente no final do culto. Vamos comer um cachorro quente aqui em cima. Dá os passos de fé, entendeu? 5º ponto. Paciência. No 6º dia é que tudo ficou pronto. Irmãos, eu estou falando de Deus. Ele poderia ter feito tudo com uma palavra dele. Ele é poderoso para fazer isso. Mas foram 6 dias. Entre tarde e noite. Entre tarde e noite. Tenha paciência. Ah, pastor, mas Deus falou, Deus vai cumprir, vai acontecer. Vai, meu irmão, mas pode acontecer hoje, amanhã, final do ano ou até ano que vem. Calma. Não desanima não. Perdeu esse ano, deu ruim, não preocupa. Valorize os novos pequenos começos. Valoriza isso. Deus demorou 6 dias para fazer todas as coisas. Passaram tarde e manhã. Deus deixou isso como princípio para nós, irmãos. Tudo que está em Gênesis é como princípio. Você crê que Deus é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente? Por que Ele não fez tudo em um dia? Porque Ele está dizendo, filho, nem tudo que você quer vai ser assim. Há etapas, há princípios na sua vida. Não vai acontecer de uma vez, querido, paciência. Nesse período existiam tardes e manhã. E o 6º ponto, versículo 2, capítulo 2, verso 1, verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus se cansa? Deus se cansa? Mas aqui está falando que Deus descansou. Mas o original dessa palavra é: Deus contemplou. Depois que tudo estava no lugar, depois que tudo estava formado, Deus olha e Deus começa a contemplar a sua criação.
Deus começa a olhar e contemplar a sua criação. Para muitos aqui, o que está faltando é contemplar. Contemplar o seu casamento, contemplar a sua esposa, contemplar os seus filhos, contemplar a sua casa. Deus olha por tudo que Ele tinha feito, e Deus agora não começa só a olhar, Ele começa a contemplar a criação. No sétimo dia Ele para tudo e começa a olhar para o homem, para a terra, para todos os seus feitos. Ele começa a olhar tudo o que Ele fez, e Ele começa a ver a criação perfeita, tudo no lugar. Deus começa a contemplar, querido. Você tem contemplado? Você tem contemplado a sua esposa linda que Deus colocou do seu lado? Você tem contemplado os seus filhos maravilhosos que Deus te deu? Você tem contemplado a sua família? Você tem contemplado a sua igreja? Irmãos, contemplar é você olhar com uma ótica mais afinada. Tem gente que não está nem vendo os filhos crescer mais. E muitas das vezes não quer contemplar, porque quando contempla, ele vê derrota. Tem gente que não quer contemplar o seu casamento, porque quando ele olha para o seu casamento, ele não vê um casamento segundo os padrões de Deus. Mas essa noite o Senhor te pede: contempla o que eu fiz na sua vida. Contempla a sua casa, contempla a sua esposa, contempla os seus filhos, contempla a sua família, contempla essa casa, contempla com os olhares de Deus, contempla o que Deus fez, é bom. É bom o que Ele fez, tudo o que Ele fez é bom. E Ele fez você, fez a sua casa, fez a sua família, querido. Contempla. Contempla. Deus olha para a criação e Deus contempla. Contempla, querido. E diz, versículo 12, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. E viu Deus que isso era bom. Versículo 18, capítulo 1, versículo 18. E viu Deus que isso era bom. Versículo 13, parte 12. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Deus te fez, você é bom. Deus criou a família e construiu a família no Éden. A família é boa, é um projeto de Deus. Aqui Deus contempla. Deus olha. Sabe como é que a gente vai aprender a dar valor, meu irmão? Quando a gente começar a perder. Eu lembro que eu quebrei o braço, o pulso, na época eu caí de uma escada, trabalhando. E eu fiquei 3 dias no hospital. Era uma dificuldade para tomar banho. Era uma dificuldade para caminhar. Eu lembro quando eu tive alta no 3º dia da cirurgia. E quando eu cheguei em casa, irmão, quando eu abri o chuveiro da minha casa, parecia que eu nunca tinha tomado banho na vida. Quando eu comecei a pegar um martelo e bater de novo, que eu trabalhava, eu falava assim: meu Deus, que beleza, minha mão está nova de novo. Eu comecei a contemplar as coisas, eu comecei a contemplar o que Deus fazia na minha vida, que até então eu não dava valor a essas coisas. Eu comecei a valorizar o arroz e feijão que a minha esposa fazia todo dia em casa. Porque a comida de hospital tem hora que é difícil, né? Comecei a olhar para a minha cama, irmãos, quando eu cheguei em casa, depois de 4 dias no hospital, eu olhava para a minha cama assim: meu Deus. Sabe quando a gente vai valorizar? É quando a gente começa a perder.
Quando a gente começar a perder o casamento, perder isso, perder aquilo, irmãos, valoriza agora, porque foi Deus que fez, foi Deus que criou, e tudo que Deus fez é bom. Deus fez o casamento, é bom, contempla, talvez você tenha muitos projetos para esse ano, mas o maior projeto que eu quero que todo mundo aqui hoje entenda, o maior projeto está do seu lado, é sua família, filho. O maior ministério que Deus te deu é sua casa, é sua esposa. Você pode ir para a igreja, pode fazer, pode acontecer, mas se dentro de casa você não for um homem de Deus, tem alguma coisa errada. Em casa, ao que seus filhos olhar, fala assim: que homem temente a Deus é meu pai. É quando a gente quebra o orgulho da gente. Esse ano, meu irmão, você comece certo, porque o que você vai viver em novembro, em dezembro, tem a ver com o seu janeiro agora. Como é que você está começando? Como é que você está começando? E essa noite Deus te pergunta: cadê os seus projetos? Você nem fez os seus sonhos, as suas metas ainda. Cadê os seus sonhos? Cadê os seus propósitos? Começa a trabalhar nisso aí. Me apresenta os projetos, os propósitos. Ele quer dar forma, Ele quer dar vida, querido. Casamento sem Jesus é sem forma, é vazio, é briga, é contenda, é orgulho. Se submeta a Cristo, se submeta a Ele. E para finalizar, Deus agora forma um homem. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tudo o que Deus fez até agora, a terra, a lua, o sol, é porque Deus tinha um sonho de colocar alguém no jardim. E sabe quem que era esse alguém que Deus quer colocar lá nesse jardim? É eu e você. Deus deu forma para tudo, Deus deu vida, mas agora a cereja do bolo é eu e você, querido. Deus formou tudo, Deus deu forma a tudo, Deus deu vida a todas as coisas, para colocar um homem dentro de um jardim. E soprar nesse homem o fôlego de vida. Você é uma alma vivente, querido. Dentro de você tem um fôlego de Deus. Dentro de você tem um fôlego soprado de Deus. Um dos versículos que eu acho mais tremendo na Bíblia é que diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe onde a gente ouve mais falar de Deus? Nos hospitais, na penitenciária e nos enterros. Vai no cemitério para você ver. É onde as pessoas mais falam de Deus. Na penitenciária, nos hospitais. Mas lá, irmãos, a coisa já desandou para um lado tão ruim. Lá já tem enfermidade, lá já tem morte, lá já tem prisão. Você está aqui em 2025,
está com saúde, está de pé. E você decidiu sair da sua casa essa noite para dizer: eu quero começar o ano na presença de Deus. Eu quero começar o ano diferente, rompendo, crescendo. Você não está preso, você não está morto. E você decidiu estar aqui essa noite, adorando a Jesus, querido. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque você está dizendo: Pai, eu estou aqui não te buscando por um interesse maior, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso romper naquilo que o Senhor tem para mim, nos meus projetos, nos meus sonhos. Pai, minha vida está um caos, está sem forma, está vazia, minha área financeira está uma bagunça. Ele quer pegar essa noite e dar forma de novo. A forma é o princípio. Ele quer dar forma à sua vida. Mas para isso, querido, você tem que colocar seus pés e firmar sobre uma rocha que é Jesus. Prepara para a ventania que vai chegar. Prepara para as tempestades. Prepara para os furacões. Prepara porque vai vir. Mas você vai estar nessa rocha o ano todo, dizendo: eu não vou cair, eu não vou sair daqui. Eu estou firmado nele. É nele, é nele, é por ele que eu tenho gastado as minhas vidas, o meu dia. É ele, é por ele, querido. Se coloque sobre os seus pés essa noite.